Nesse vídeo nós vamos ver o que teria acontecido se o Zoro presenciasse o Sanji batendo no Luffy. Será que ele iria com tudo pra cima do Sanji? O que será que aconteceria? E em uma disputa de Rokushiki com Haki, quem é mais efetivo? Quem é mais usual no mundo de One Piece? Qual o melhor poder pra se ter? E por último, se duas pessoas dividirem uma mesma Akuma no Mi e comerem ela no mesmo milésimo de segundo, o que será que acontece? As duas vão ter o mesmo poder? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal. Lá já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas para o próximo Sogeking Responde. E eu tô vendo que tem muita pergunta repetida que eu já respondi. Então eu recomendo que vocês vejam a playlist que está aparecendo no card aqui em cima, que eu já respondi algumas perguntas que estão me fazendo. E eu tô até pensando em postar perguntas individuais, que eu já respondi, cortar os vídeos e postar vídeos curtos em um outro canal, que eu também vou deixar no card aqui em cima para vocês se inscreverem lá, que posteriormente eu posso começar a postar. Então já se inscrevam lá e aguardem. Mas antes desse vídeo aqui começar, já deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida e se inscreve aqui no canal se for novo aqui. Toda semana tem vídeo novo sobre essa obra maravilhosa que é One Piece. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Milk perguntou: por que sempre que o Sogeking aparece, o God Usopp some? Ele tem medo da sua presença ou as duas divindades não podem coexistir ao mesmo tempo? Cara, é porque as duas divindades não podem coexistir ao mesmo tempo. Isso abalaria as estruturas do mundo de One Piece. Imaginem só o encontro e o choque ali do Barba Branca com o Roger. Imaginem isso multiplicado por 1000 vezes. Esse seria o impacto da presença dos dois no mesmo local e no mesmo momento. E por isso que sempre quando um aparece, o outro tem que sumir, senão acabaria ali ou abalaria as estruturas do mundo de One Piece. Eu já fiz até um vídeo revelando quem é o Sogeking, será que ele é o Usopp mesmo ou até o Ace? Eu fiz um vídeo falando sobre isso e vou deixar no card aqui em cima para vocês. Eu recomendo vocês assistirem para descobrir um dos maiores mistérios do mundo de One Piece. Ninja Diferenciado perguntou: se o Barba Branca tivesse todos os tipos de Haki, ele poderia salvar o Ace e sair vivo da guerra de Marineford? Lembrando que ele teria que ter todos os tipos de Hakis avançados. Bom, mano, a verdade é que o Barba Branca tinha sim todos os tipos de Hakis, inclusive os avançados. A gente viu isso nos últimos episódios do anime, onde ele mostrou isso na sua batalha contra o Roger. O problema dele não ter utilizado isso na guerra de Marineford foram por dois motivos. O primeiro é que o Oda ainda não tinha apresentado os Hakis formalmente pra gente, inclusive os avançados, e o segundo ponto é que o Barba Branca estava doente naquela guerra, e isso afetou em muito o seu desempenho. Se ele tivesse só velho e não doente, ele seria muito mais efetivo, ele teria ajudado muito mais e provavelmente ele não teria morrido e teria salvado o Ace. Só que ele estava doente e isso afetou em muito o seu poder, até os seus Hakis e o poder da Gura Gura no Mi. Eu fiz um vídeo falando como os Hakis funcionam no mundo de One Piece. Se você ainda não assistiu, eu recomendo assistir, que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Dino13 perguntou: você acha que o bando dos Chapéus de Palhas vão ter um aprendiz igual ao bando do Roger e do Barba Branca? E se sim, quais seriam? Eu queria que isso acontecesse sim, e minhas duas grandes apostas para isso seriam primeiro o Momonosuke e depois a Otama. O Momonosuke, por ainda ser uma criança e não poder ser o Shogun do país de Wano, não ter mentalidade para isso ainda, então ele deixaria alguém no lugar dele para ele navegar com os Mugiwaras até na ilha final, fazendo aquilo que o Oden também fez, navegando no navio do Rei dos Piratas. O Oden ali com o Roger e o Momonosuke com o Luffy. E também a interação do Momonosuke com o bando, principalmente com a Robin e com a Nami, fazendo raiva ali pro Brook e pro Sanji, é muito legal. Então seria mais legal ainda se ele fizesse parte do bando. E a Otama porque o Ace prometeu para ela, quando ela se tornasse uma grande Kunoichi, ele levaria ela para o mar.
Como o Ace não pode cumprir a sua promessa, o Luffy cumpriria a promessa do seu irmão. Eu já fiz até um vídeo falando quem eu acho que pode entrar pro bando dos Chapéus de Palha. Eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês assistirem se ainda não tiverem assistido. Sei lá perguntou, você acha que o antigo rei dos piratas ainda seria o homem mais forte do mundo de One Piece? E como a marinha iria reagir contra ele, sem ele estar no seu auge? Bom mano, se o Roger ainda estivesse vivo atualmente, eu não acredito que ele seria o homem mais forte do mundo de One Piece por estar velho, mas ele ainda assim seria um monstro de forte e a marinha não conseguiria fazer absolutamente nada contra ele. Ele ainda faria o que ele quisesse e a marinha não faria absolutamente nada, porque ela não iria conseguir. Nós temos o exemplo do Rayleigh, que a marinha sabe que ele tá no arquipélago de Sabaody, só que ele tá tranquilão lá, porque sabe que ninguém pode pará-lo. Ele bateu de frente com o Kizaru e o Kizaru não conseguiu nem prender ele e nem os Mugiwaras. Então o Roger seria até pior que o Rayleigh. E também a marinha não conseguiu pegar nenhum dos membros do bando do Roger até hoje. Então, ele não seria o homem mais forte do mundo de One Piece, mas a marinha também não conseguiria pegá-lo. E ele ainda faria desastres no mundo de One Piece, bebão lá nas ilhas, e sem ninguém conseguir parar ele. É mais ou menos essa cena que eu imagino se o Roger ainda estivesse vivo atualmente. Kanotaro perguntou, você consegue imaginar uma Akuma no Mi que parece uma carne, tipo parecida com a do Katakuri? Cara, eu consigo imaginar uma Akuma no Mi desse tipo sim, que a pessoa consiga estender suas fibras musculares e utilizar para atacar os seus inimigos ou até utilizar no seu próprio corpo, aumentando todos os seus atributos físicos, força, potência e velocidade, assim como a individualidade do muscular lá em Boku no Hero Academia. Só que esse poder como Akuma no Mi no mundo de One Piece, ele poderia se estender e como é uma paramécia para o usuário poder criar essa carne, essas fibras musculares para atacar os seus inimigos. Ou então, no seu próprio despertar, ele poderia transformar o seu arredor em fibras de carne para que ele possa atacar os seus adversários também, ou para que ele possa utilizar no seu próprio corpo, e aí fazer braços gigantes de carne, ou então fazer um corpo enorme de carne e utilizar. Eu consigo imaginar um poder mais ou menos desse tipo sim. Ivan Machado perguntou, o que aconteceria se o Barba Negra tocasse nos Zeus, Prometheus e Napoleão para anular eles? O que aconteceria? Não aconteceria absolutamente nada, porque eles não são usuários de Akuma no Mi. Seu poder vem de uma alma de outra pessoa, que no caso é a Big Mom. E por mais que o Barba Negra toque até na Big Mom e anule os seus poderes, ainda assim esses homens vão continuar. Inclusive todos os outros que a Big Mom já fez. Todos eles vão continuar vivos por mais que a Big Mom morra ou tenha seus poderes anulados, ou que ela até desmaie, por exemplo. Esses homens não vão ser afetados. E por que não vão ser? Porque diferente das sombras do Gecko Moria, que quando ele perde elas voltam para os seus usuários, as almas que a Big Mom tira das pessoas, essas almas não voltam para elas depois que esse homem é morto. Então, esses homens ainda vão continuar vivos, por mais que o Barba Negra toque neles, ou até na Big Mom, ou até que a Big Mom morra. Os homens não tem nada a ver, e eles são mais elementos da natureza, inclusive os Zeus e o Prometheus. O Napoleão é uma espada, então não tem nada a ver. O Barba Negra tira poderes ou anula os poderes de outro usuário de Akuma no Mi, mas não das características que a sua fruta já fez, que no caso da Big Mom é os homies dela. Pedro Trajano perguntou, estou com uma dúvida que não sai da cabeça. Se uma pessoa concentra o haki do armamento em um só ponto do corpo, o haki fica mais rígido? Exemplo, tipo, se o Luffy concentrar o haki só no punho, ao invés de no braço, o haki fica mais forte? Esse é um bom questionamento, mas eu acredito que a resposta para ele seja não. Porque a única forma que a gente viu do haki se tornar mais forte, que é o que a gente conhece ali, que é o Koka, é a evolução dele. E o Katakuri já mostrou essa evolução, ele falou pro Luffy, na batalha entre eles dois, ele falou que o haki dele era muito mais forte que o do Luffy, e ele não precisou colocar haki só no punho, por exemplo, em vez do braço, ele colocou no braço inteiro, e mesmo assim o haki dele era muito mais forte que o haki do Luffy, e ele falou que o haki dele era muito mais evoluído. A única maneira da gente pegar o haki e concentrar no punho é treinando ali o Ryuou, que o Luffy tá fazendo agora no arco
de Wano. Ele tá pegando ali o Haki que ele não tá utilizando em volta do seu corpo e concentrando tudo na sua mão. Aí sim o seu ataque se torna muito mais poderoso e aí sim ele vai poder transpassar ali as escamas do Kaido e assim dar dano nele. Só que, falando sobre o Koka, que a gente conhece ali, que é o enegrecimento do braço, eu acho que não muda se ele colocar só no punho ou no braço inteiro. Vai ser efetivo da mesma forma. Ele só vai evoluir se o Luffy evoluir esse Haki, assim como o Katakuri evoluiu e o Haki dele era mais forte que o Haki do Luffy. Mas eu posso estar errado. E se vocês tiverem aí alguma evidência que colocar só no punho seja muito mais efetivo que no braço inteiro, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Mr. Sanji perguntou, como é que o Barba Branca ou Edward Newgate conseguiu ativar a segunda marcha? Fiquei curioso quando o vi. E eu acredito que você esteja falando em um momento lá na guerra de Marineford em que o Barba Branca começa a ficar vermelhão e começa a sair ali um calor do corpo dele, como se ele realmente estivesse utilizando a segunda marcha. Aquilo ali na verdade é um filler do anime, não aconteceu no mangá, não aconteceu na história principal, o que significa que só foi uma adição que o anime quis colocar, para mostrar que o Barba Branca era um velho muito forte, um velho muito poderoso, e que por mais que ele apanhasse, ele ainda continuava em pé, lutando contra os seus inimigos. E aquele momento também mostra a raiva dele contra o Akainu, por ter matado ali o Ace. Herbert perguntou, se o Dragon é um revolucionário, ele quer mudar o mundo, então o filho dele é um pirata, como ele vai fazer isso? E o pai dele é um marinheiro. É até engraçado, como você perguntou aqui, porque eles realmente estão em 3 polos diferentes do mundo de One Piece. Mas é isso que vai fazer com que o Dragon consiga o seu objetivo. Primeiramente, ele sendo o líder do exército revolucionário, ele atua ali efetivamente contra o governo mundial e todos os governos tiranos. O papel do Luffy, nesse caso sendo um pirata, é mostrar como ele pode ser livre no mundo de One Piece e fazer tudo o que ele quiser, inclusive mostrando ali a vergonha do governo mundial e que esse governo não serve para governar o mundo de One Piece. E o Luffy já mostrou isso diversas vezes, destruindo Enies Lobby, invadindo Impel Down, indo para a guerra de Marineford e sendo destaque lá, e o papel do Garp seria, depois que esse governo caísse, ele implantasse ali uma nova marinha, uma marinha mais justa para o mundo de One Piece. Seu papel também pode ser na reorganização da marinha, tornando ela uma organização muito mais justa e muito mais efetiva, tirando ali infiltrados de piratas que ainda podem existir dentro da marinha, tirar ali marinheiros que são corruptos e tal, e fazer com que essa organização seja mais efetiva no mundo de One Piece. Guilherme perguntou, qual dos Mugiwaras você acha que vai completar o seu objetivo final primeiro? Ou tu pensa que vai ser todo mundo no mesmo período de tempo? De todos os sonhos dos Mugiwaras, o que pode acontecer primeiro, ou o que vai acontecer primeiro, eu acredito que seja o Luffy se tornar o rei dos piratas, até porque toda a jornada deles está em volta nisso, em o Luffy se tornar o rei dos piratas, e cada um dos Mugiwaras se sacrificariam para que o Luffy realizasse o seu sonho. Então, o do Luffy primeiro, possa ser que depois que ele chegar em Laugh Tale, ele realize o do Frank também, que aí ele vai ter dado a volta completa no mundo inteiro com o Sunny, e lá em Laugh Tale também realize o da Robin, que é descobrir ali toda a história do século perdido, descobrir a história do Real Poneglyph. Possa ser que ela encontre lá na última ilha também. Lucas Rodrigues perguntou, o quão forte o Rokushiki é? Ele poderia ser mais forte que os 3 tipos de Haki se treinado ao extremo, ou até mais forte que alguém que dominou seu fruto? Pois, como vimos o Rob Lute e seus companheiros da CP9 usarem, parecia ser muito forte, porém foi esquecido. Eu fiquei muito triste com isso e gostaria muito de ver essa arte de novo nesse período da história de One Piece. E é claro, mesclado ao Haki. Quem foi ou quem é o maior lutador desse tipo de arte? O Rokushiki é uma das técnicas mais fortes do mundo de One Piece, só que comparadas com o Haki continua sendo mais efetivo que ele próprio, porque o Rokushiki utiliza ali a força física da pessoa, enquanto o Haki utiliza a força espiritual.
E o Haki tem uma peculiaridade que o Rokushiki não tem. Ele faz com que os seus usuários consigam acertar os corpos reais de usuários de Akuma no Mi, como por exemplo do tipo Logia. E por mais que um usuário de Rokushiki possa ser muito forte, assim como Rob Lute, ainda assim ele precisaria do Haki para acertar usuários de Akuma no Mi Logias, por exemplo. Então, na escolha deles dois, eu preferiria o Haki. Só que eu não concordo que ele foi esquecido do mundo de One Piece. Na verdade, ele teve mais ênfase lá em Enies Lobby porque a galera era perita nessa técnica e por isso eles utilizaram. Só que o Sanji aprendeu Geppo, ele utiliza atualmente. Nós temos também ali do bando da Big Mom, no arco de Holy Cake mesmo. Eles conseguiram também utilizar o Geppo. Lá também teve a Stussy, que utilizou ali a pistola de dedo. E pode ser que em arcos futuros, numa guerra final, por exemplo, contra o governo mundial, possam aparecer muito mais usuários mais fortes até que o Rob Lute, se ele não tiver evoluído muito mais essas técnicas e tiver aliado ela também com seu uso de Haki, tornando o Rokushiki muito mais apelão. Então eu não concordo que foi esquecido, mas ainda pode ser mais utilizado lá para o final da guerra, para a guerra final contra o governo mundial. E o maior usuário dela que foi apresentado foi o próprio Rob Lute, que desenvolveu as 6 técnicas, que são as normais, e com isso ele desenvolveu a 7ª, o Rokuogan, que ele utilizou lá contra o Luffy. E esse Rokuogan parece mais ali o Ryuo que o Luffy está aprendendo agora no país de Wano. Só que não é a mesma coisa porque o Rokushiki utiliza a força física da pessoa e o Haki utiliza a força espiritual. Clogen perguntou: minha pergunta é uma das mais simples que provavelmente já perguntaram, mas se duas pessoas acharem uma Akuma no Mi e os dois dividirem ela e comerem, os dois ficariam com o mesmo poder ou nenhum iria ganhar o poder dessa Akuma no Mi? Cara, eu recebo muito essa pergunta das pessoas perguntando: ah, mas se dividissem uma Akuma no Mi e as duas mastigassem no mesmo momento e absorvessem no mesmo momento com 0,001% de chance de velocidade ou de alguma coisa acontecer, as duas ainda assim não teriam o mesmo poder? Ainda assim não teriam o mesmo poder. Por mais que duas pessoas comam uma mesma Akuma no Mi, pode ser que uma mastigou primeiro do que a outra, e mesmo que o mastigado das duas seja exatamente igual, pode ser que os nutrientes absorvidos por uma pessoa sejam mais rápidos do que para outra, e essa pessoa que absorveu primeiro vai ter o poder dessa Akuma no Mi. Não tem como um poder ser dividido para duas pessoas, nem com uma velocidade de 0,001% e não vai acontecer. A pessoa vai ter um poder para uma Akuma no Mi, não pode ser um poder para duas pessoas, isso não vai acontecer. Mesmo que a mordida das duas sejam exatamente iguais, ainda assim os nutrientes da Akuma no Mi podem ser absorvidos por uma pessoa mais rápido do que pela outra, e aí essa pessoa vai adquirir o poder. Não tem como duas pessoas dividirem o mesmo poder. Gabriel perguntou: o que acha que teria acontecido se o Zoro estivesse em Holy Cake vendo Sanji bater no Luffy? Finalmente teríamos um Zoro versus Sanji? Se sim, quem acha que ganharia nessa situação? Bom mano, se o Zoro tivesse em Holy Cake e presenciasse toda aquela cena do Sanji batendo no Luffy, é claro que ele ficaria muito pistola, mas da mesma forma que ele não fez nada na batalha do Usopp contra o Luffy, e o Luffy estava apanhando naquela situação, aqui o Zoro também não faria nada. Eu acredito que ele até poderia ficar puto com o Sanji e pudesse ir atacá-lo, mas ao menor sinal do Luffy, o Luffy disse assim: Zoro, não interfira, o Zoro não interferiria. E ele entenderia, porque o próprio Luffy fala depois. O Luffy fala que por mais que ele tenha apanhado ali, quem sentiu mais foi o Sanji. Pro Luffy aquilo ali não foi nada, a gente sabe o quão resistente é o Luffy, mas ele sabia que estava doendo mais no Sanji, e se ele tinha feito aquilo ali foi por algum motivo. Então o Zoro entenderia, ele ficaria putaço com o Sanji, mas entenderia e respeitaria a ordem do seu capitão. Ele não interferiria nessa batalha. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas, mas se eu ainda não respondi a sua, não desanima, continua mandando que lá na comunidade já tem o post. Mas antes, vejam se eu já não respondi a pergunta de vocês. Vai estar aparecendo uma playlist na tela final desse vídeo aqui. Vejam lá, se eu já tiver respondido, vocês mandem outras perguntas que eu posso responder.
Eu também estou pensando em fazer, cortar micropartes do vídeo ou perguntas individuais para postar em um outro canal. Aí vocês já se inscrevam lá nele, que também vai estar aparecendo aqui na tela final, para vocês serem notificados quando os vídeos saírem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão, e se ainda não for inscrito, já se inscreve aqui para sempre receber os próximos vídeos. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, e eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!